Primeira carta do apóstolo Paulo, queridos, aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando da ceia. E como eu ia dizendo, ao abrirmos a Escritura, esse texto ele ordena, ele dá a liturgia, ele repete a ordenação de Jesus Cristo e ele ordena o culto da ceia do Senhor. Eu quero convidar a sua atenção, então, para a leitura que farei do versículo 23 ao versículo 32. Está escrito assim, na palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo à igreja de Corinto e também à igreja do Senhor de todos os tempos, no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Como dissemos, amados, este texto ele regulamenta. Se nós estivéssemos falando de direito, a gente falaria que ele é um texto regulamentador da lei da ceia. A lei da ceia está em Mateus, capítulo 26. A gente canta ela, ao invés de ler, na hora de participar dos elementos, não é? E esse texto aqui é um texto regulamentador. É Páscoa. Jesus está no final do seu ministério, lá no capítulo 26 de São Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo. E ele reúne com seus discípulos, vai comer a Páscoa, e a Páscoa celebrava a libertação de Deus do povo lá no Egito, quando Deus amaldiçoou o Egito, com a morte dos primogênitos, com a maldição da morte, e ensinou, através de Moisés, servo do nosso Deus, de que as pessoas que crescem na palavra de Deus transmitida por Moisés, e imolassem um cordeiro, e do sangue do cordeiro, e aspergisse os umbrais das portas das casas, quando a maldição da morte, permitida por Deus, naquele caso enviada também, para a morte dos primogênitos, por causa do sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima. O primogênito daquela casa não morreria. Fosse quem fosse, judeu ou gentio, se cresce, estaria livre. Já era o princípio da graça de Deus que se manifesta agora, que é pela fé, e fé que gera obediência. E naquela comemoração, Jesus comendo a Páscoa, a Bíblia registra que Jesus já estava triste, porque Jesus, ele viveu aqui, ele cumpriu o ministério dele, 100% homem. Não foi Deus quem viveu aqui
como bebê, criança, adolescente, jovem, jovem adulto, enfrentando tudo e todos como Jesus fez, não. Foi um homem chamado Jesus, Filho de Deus, que foi gerado em Maria. Então Jesus era 100% Deus, porque ele veio de Deus, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e 100% homem, porque ele veio de Maria. Maria é da raiz, é da descendência de Davi. E foi ele que enfrentou. E ele já estava triste, porque ele conviveu com a igreja da época, os seus discípulos apóstolos, os seus discípulos que criam nele. Ele conviveu e ele sabia que agora ele morreria, e sabia como seria difícil para a igreja daquela época, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, enfrentar aquele momento em que ele seria preso, seria vituperado e morto. Então a Bíblia diz que Jesus já estava contristado. Então ele pega um pão, parte o pão e institui a ceia do Senhor. E diz assim, a partir de agora, vocês vão comer do pão e beber do cálice, para a memória da minha obra, do que eu fiz. É verdade que nós precisamos nos lembrar da perfeição da obra que Jesus realizou, dos seus milagres, dos seus grandiosos feitos. Mas na realidade Jesus não instituiu a ceia para a gente lembrar somente disso. O que Jesus realmente quer que nós lembremos na ceia do Senhor é sobre a nossa salvação. Então eu queria dizer algumas coisas para nós não deixarmos de cear. Porque se nós não trouxermos à memória as coisas que Jesus quer com a ceia, você vai comer do pão, vai beber do cálice, mas não será a ceia do Senhor. E eu digo aos irmãos que desde antes de eu ser pastor, e eu sou pastor há mais de 30 anos, 31, 32, tem que fazer conta, não vou fazer não, para eu não errar e vocês ficarem de mim, de máscara vão rir muito mais à vontade, né? Então, mas é mais de 30, 31 ou 32 anos que eu já sou pastor. E já do tempo que eu era membro, eu reprovava o memorial da ceia do Senhor que eu participava. E algumas vezes poderia não ter participado, que não ia fazer diferença. A maioria das vezes que eu participei da ceia do Senhor, para não dizer todas, porque eu não me lembro de nada diferente. Fazia-se um culto normal, e faltando 10 minutos, ou às vezes já vencido o horário. Algumas vezes já tinha passado do horário que o culto tiver acabar. Porque eu sempre achei que o culto tem hora de começar e tem hora de acabar. Distribuía-se o pão, o cálice e comia-se. Já chegou, eu me lembro de uma ou duas vezes, para não falar que tem mais vezes, mas eu me lembro de algumas vezes, mais de 2, mais de 3 talvez, estava tão apertado o horário que distribuiu o pão e o cálice junto. E vamos comer, vamos beber. Não é isso. A ceia, ela surge de uma ordenança de reunir o povo de Deus e celebrar aquilo que já era uma semente do Evangelho na nação judaica lá no Egito, e que viria dar origem a Jesus. E que o cordeiro, o sangue do cordeiro que foi aspergido, já era um ensino sobre o cordeiro que definitivamente e eternamente se ofereceu na cruz, de uma vez por todas, para que o sangue dele aspergido em nós, trouxesse sobre nós o livramento, o perdão, o livramento da morte, o livramento do dia da ira de Deus, que vai se manifestar e que pelos sinais está muito perto. Então, o que precisamos fazer hoje antes de tomarmos o pão nas mãos e o cálice e participar como é ordenado? Nós precisamos olhar para trás primeiramente,
Porque o versículo 24, ele diz assim, deixa eu ver se é 24 mesmo, 26. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, como nós vamos fazer aqui, como você vai fazer conosco congregado virtualmente através do YouTube, todas as vezes que nós fizermos isso, nós anunciamos a morte. Ora, a morte já está anunciada, mas nós vamos anunciar a fé que temos na morte de Jesus. Nós vamos anunciar que nós cremos que Jesus veio ao cear. Vamos trazer a nossa mente, ao nosso coração, a nossa fé, dizendo assim: eu creio. Deus prometeu Jesus como solução lá em Gênesis, mandou Jesus, ele veio, agradou a Deus obedientemente em toda a sua forma de viver, e depois sem pecado se ofereceu como o único nesta história da humanidade que podia fazer isso, porque era puro, imaculado, sem qualquer possibilidade de erro, de falha. Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar lá na cruz. Então a primeira coisa para pegar o pão e o cálice e comer o pão e beber o cálice é olhar lá atrás. A primeira coisa que a igreja faz é olhar lá atrás. E lá você vai descobrir que Jesus não somente se entregou, se enfermou, foi machucado, vituperado, sofreu no seu lugar, como ele morreu no seu lugar, morreu no meu lugar. A morte dele foi vicária, ela foi substituta. Nós morreríamos, nós estávamos condenados à morte e ele morreu por nós. Então a Bíblia fala que para a gente cear precisa olhar isso, precisa se lembrar disso, precisa ter isso na nossa fé. Não há uma transformação no pão, mesmo que você que está em casa estivesse aqui, as pessoas que estão comigo há mais de 21 anos aqui no Ministério Rocha Eterna, e também no meu ministério antes do Ministério Rocha Eterna, eu nunca orei pelos elementos de ceia, nunca falei nisso. Não há nada, não tem nada no pão, não tem nada no suco, não há uma transubstanciação, não se modifica, não há uma consubstanciação, não se ora para Deus estar no pão. Não é isso que vai acontecer. O pão não tem em si poder de nada, o cálice não tem poder de nada, mas é essa nossa fé, é trazer isso ao coração, é reviver isso. Nós temos uma tendência de distanciar da fé verdadeira, da fé genuína. É por isso que as pessoas ficam buscando. Tem uma coisa ali, sai correndo para lá. Tem outra coisa aqui, sai correndo para lá. Ao ponto, às vezes, até mentir. Teve uma pessoa que de manhã falou comigo que não podia vir num culto à noite, porque tinha um negócio tinha uma proibição. E depois, por alguma razão, eu vi essa pessoa numa igreja, alguém me mostrou na rede social. Vai lá para lá, podia, aqui ela não podia vir. Chega a mentir, porque está procurando novidade. Irmãos, novidade é Jesus. E essa novidade que há nele, o Espírito Santo a renova a cada manhã no nosso coração. É isso que nos enche. É Jesus que nos enche. Então, primeiro olhar lá atrás na cruz, anunciar a morte, anunciar que crê, anunciar que você é como se estivesse transportando para lá. É como se você estivesse lá, no pé da cruz, no Calvário, e vendo Jesus morrer por você. É isso. Jesus vai fazer: anunciais a morte do Senhor. Nós estamos anunciando a morte. O outro olhar é para frente. A ceia do Senhor é para nos lembrar que Jesus, que morreu por nós, que foi sepultado como qualquer outro é sepultado em um túmulo, nos moldes da época, com uma grande pedra em frente ao túmulo, fechando o túmulo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele foi assunto ao céu, e está à direita do Pai, e diz a Bíblia que intercede continuamente por nós. É lembrar disso, a ceia é para lembrar disso. É de lembrar. O apóstolo São João escreve na sua carta e fala assim: meus filhinhos,
João não era tão manso assim não, irmãos. Eu não tenho tempo, não posso desenvolver isso. João ficou manso. Por isso tem jeito. Quem é convertido é transformado. João foi transformado. Sabe, o discípulo, o apóstolo do amor, foi transformado. É ele um daqueles que pede para Jesus, quando a cidade rejeita o evangelho, fala: Senhor, o Senhor não quer que a gente ora para mandar fogo, como Elias mandou lá nos profetas, mas queimar essa cidade? E que Jesus vira para o seu jeque e fala assim: de que espírito sois? João, discípulo do amor. Mas aqui ele já fala filhinhos. Lá na carta ele fala assim: filhinhos. Eu estou escrevendo essas coisas para ensinar, para transmitir conhecimento, para que não pequeis. O conhecimento da palavra de Deus evita que nós pequemos. Porque em Efésios 6 está escrito que nós somos guardados pela palavra. Que a palavra é a espada do Espírito. Nós somos defendidos do pecado. E ele fala: filhinhos, eu estou escrevendo, eu estou transmitindo esse conhecimento de Jesus a vocês, para que não pequeis. Mas olha aqui, filhinhos. Acabou, o homem queria jogar fogo, queria matar. Ele foi transformado. Ele agora é o discípulo do amor. É assim, a Bíblia chama assim, a história evangélica chama assim. Ele falou assim: mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E se nós confessarmos os nossos pecados, diz o apóstolo João, pelo Espírito Santo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que a hora que cearmos é para nós lembrarmos disso, de que nós temos como viver uma vida que agrada a Deus diariamente, porque se porventura o momento que o pecado nos alcançar, nós temos como ser limpos, livres. Mas sabe como é que faz isso? Olhando para frente. Por isso que a ceia é assim: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Faz isso quando o crente está esperando por Jesus. Tem um hino antigo aí, me veio à mente agora. Eu não trabalho, não estou usando esboço, já tem algum tempo. Eu trabalho, eu anoto, mas as anotações não vêm para o púlpito, eu estudo o texto. Mas me veio agora na mente um hino antigo que uma pessoa ou outra aí pode conhecer, alguém que está em casa. Muita gente está em casa porque é da minha faixa etária. E falar em faixa etária, me dão licença. Eu sou caçula e meu irmão mais velho que eu está fazendo hoje aniversário. E ele está conosco em todos os cultos pela internet. Um abraço. Jesus te abençoe. As pessoas muitos não estão aqui porque passaram dos 60 como eu. A gente não conta mais não sei 60 e quanto, mas eu já passei. Porque eles fizeram um bolo, botaram lá os 60, e eu tenho um retrato, de vez em quando eu vejo ele. Então, quando eu olho para esse retrato, eu lembro que eu estou no grupo de risco. Tem algumas pessoas que estão aqui, elas vão lembrar mais do que as mais novas. Mas há um hino aí que a gente cantava que falava assim: te espero, te espero, te espero, mestre querido. Muitos dos hinos falam de esperar o mestre. Hoje não vende não, e o negócio é vender, né? Mas nós cantamos, aí está no repertório da ceia: está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. O crente faz isso se ele estiver esperando Jesus voltar. E o Senhor diz que a hora que nós anunciássemos, que nós lembrássemos que Ele morreu por nós, que Ele nos livrou da condenação, que era para nós nos lembrarmos que precisamos viver esperando pela sua volta. Ele vai voltar. E está próximo de voltar. E nós encontraremos com Ele nos ares, diz a Bíblia.
nós seremos arrebatados e estaremos sempre com Ele. Eu não tenho tempo, mas eu quero falar de mais um olhar. Olhar para dentro. Porque que fala, examine-se o homem a si mesmo. Hoje pela manhã eu falei, como nós temos facilidade de analisar o outro. Falar, isso aí não vai não. Esse não. Eu sei, eu vi. A pior das vezes, eu ouvi falar. Peca duas vezes. Primeiro por julgar o outro, você não é juiz. Juiz é só Deus. A ceia é para lembrar. Olhar para dentro. Por quê? Porque a ceia é um banquete. A ceia é uma festa da salvação. A ceia é o ápice. É por isso que no nosso ministério nós tratamos o culto de ceia como o culto. Muita gente faz beicinho, mas todos os dirigentes do departamento de louvor que trabalharam comigo, eu digo assim, na ceia, os melhores. E tem gente melhor. Tem gente que toca mais, tem gente que canta mais, tem gente que tem o dom de Deus de cantar. Na ceia, os hinos mais cheios de mensagem profunda. Mais cheio dessa mensagem de salvação. Ceia é festa. Então Jesus falou assim, olha para dentro de você, para ver se as suas vestes são de festa. Porque é ceia. Porque é festa. Porque é momento de celebrar. Eu quero que vocês me permitam, porque desde quinta-feira eu estou contando uma parábola que eu vi, eu já ouvi há algum tempo, mas eu ouvi ela de novo e parece que foi providencial. Eu assisti um vídeo de uma entrevista, dessa vez foi o evangelista Emerson que me mostrou. E se você não ouviu quinta-feira, eu vou falar para você que não ouviu, e você que ouviu, me ouve de novo. É rápido. O moço estava falando sobre salvação, sobre a nossa festa. Por que festa? Por que festa? E ele falou assim no final da entrevista dele, depois de responder teologicamente e com propriedade. Ele fala assim para o apresentador, me permite fazer uma parábola. E foi permitido a ele. E ele fez a parábola de uma historinha que está inserida no contexto lá do bang bang, da época dos faroestes americanos, de que uma pessoa marginal, muito ruim, cruel, uma dessas pessoas que qualquer um do júri popular a condenaria à morte, ela foi presa e foi condenada à morte de forca. E ele decidiu pedir perdão ao povo. Falou, eu sei que eu vou morrer, eu fui condenado à forca, eu vou ser enforcado. E eu quero pedir perdão por todo crime, por todo mal, por todo medo, por toda a família que está sem um ente querido que eu matei, por todo mundo que está lesado porque eu roubei. Eu quero que me perdoem que eu vou morrer. E aí o povo condoeu naqueles lugares pequenos, de população pequena, e foi até o governador daquela província, que tinha autoridade para isso, e falou assim, assim como ele foi condenado, perdoa-lhe. Ele pediu perdão, ele reconheceu que ele errou, perdoa ele. E o governador, dentro da sua autoridade, pegou, fez o documento de perdão e foi levar para o preso condenado à morte. Mas decidiu ir de terninho assim, fantasiado de pastor. Eu já disse aqui cedo, nessa época da história, eram os pastores que davam assistência penitenciária. E ele chegou lá, pôs o documento dentro de uma Bíblia, colocou a Bíblia debaixo do braço e foi na hora de visita. Falou, quero visitar o moço que está condenado à forca, que está chegando a forca dele, o dia da morte.
E quando ele foi anunciado e foi chegando para visitar, o condenado o expulsou de lá. Xingou ele de tudo que ele sabia xingar. E falou: some, some, some daqui. Não, o seu perdão está aqui dentro da Bíblia. Eu quero te passar o seu perdão. Some daqui, eu não quero perdão na Bíblia não. Não quero saber de Bíblia não. O governador foi embora, rasgou o documento e foi embora. E a pessoa responsável pela prisão, pela penitenciária, chegou para o condenado e falou assim: aquele não era um pastor. Ele era o governador. E ele tinha dentro da Bíblia o seu documento de perdão. Ele queria atender o povo e te perdoar. Então, no dia da forca dele, do enforcamento dele, ele já estava no lugar para ser morto. E faltava só soltar os apoios dos seus pés. E era costume dar a palavra à pessoa que seria morta, que seria enforcada. E o povo estava ali aglomerado. E ele disse ao povo: olha, daqui a alguns instantes eu vou morrer. Eu vou morrer não porque era um criminoso, porque sou um criminoso, não porque sou um marginal, mas porque eu rejeitei o perdão que me foi oferecido. E essa história, ele disse lá, o teólogo que respondia a resposta sobre salvação, aplica-se o que Deus fez conosco. Não há mérito em nós. Quando você anda nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai falar assim: olha para dentro de você, vê se você tem vestes nupciais, se você está vestido de branco, se está perdoado, vê se você tomou posse do documento do seu perdão pela fé, porque é dia de festa. Ceia é festa, ceia é festa. Que mais pudéssemos fazer, deveríamos fazer pelo momento da ceia. E ele falou: eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. E sabe, irmão, sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia, alguém na figura desse pastor, dessa parábola, às vezes de terninho que nem eu mesmo, ou não, às vezes mais simples que você, pegou uma Bíblia e foi levar o seu perdão. Só que você fez diferente daquele preso. Você falou: me dá o perdão que eu quero. E a partir daquele momento, a forca nossa foi cancelada. E nós estamos salvos. Então, esse olhar para dentro é para ver se as vestes são nupciais. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que a ceia hoje seja ceia. Que não seja só comer o pão e beber o cálice, mas que ela seja ceia. Que seja esse olhar para a cruz. Ele morreu mesmo, ele sofreu mesmo por mim. Que seja esse olhar para frente. Se você não estava vivendo hoje, esperando Jesus voltar ainda hoje, ou quem sabe, no máximo esperando que Jesus volte amanhã, passe a fazê-lo, que você está tomando a ceia. Olhe para dentro de si mesmo e deixe de olhar para os outros. O próximo é a nossa senha. Não analise os outros, não condene os outros. Jesus salvou, inclusive, no seu último momento de vida ministerial, como evangelista, ele salvou um ladrão na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. E que a ceia desta noite seja ceia para mim, para você que está em casa. Que o Espírito Santo renove a alegria do nosso perdão. Que hoje seja mesmo um dia de festa da salvação.